Boa tarde a você também que nos assiste pela TV Câmara. Nós vamos dar início a mais uma sessão da Comissão Especial de Estudos que aprofunda os conhecimentos com relação ao atual estágio do Museu da Imagem e do Som do MIS e também o destino desse museu. A comissão já ouviu ex-secretários da Cultura, funcionários da Secretaria de Cultura, e agora, nessa tarde, houve duas oitivas. Primeiramente, queremos convidar para sentar-se à mesa professora doutora Lilian Rodrigues de Oliveira Rosa. Ela é pós-doutora em Administração de Organizações, com ênfase no estudo de gestões públicas, gestão e políticas públicas e patrimônio cultural na Faculdade de Economia e Administração da USP. Por favor, professora. É presidente do IPSIC, o Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidade Cultural. Consultora em projetos de pesquisa culturais, políticas públicas de cultura e educação para órgãos nacionais e internacionais. O vereador Rodrigo gostaria de cumprimentar. Pode tocar. Boa tarde, professora. Muito obrigado pela sua presença. Aqui é uma comissão de estudos. A senhora não está convocada para essa sessão. A senhora está vindo na condição de convidada para enriquecer os nossos trabalhos, entender a questão do Museu da Imagem e do Som, a importância que a senhora poderia nos relatar desse museu. Em sessões anteriores, tanto a sociedade civil quanto os vereadores entenderam que o local correto para o MIS é o Lar Santana. Estamos em contato com a Associação dos Amigos do MIS, que organizaram um projeto muito importante. Soubemos também, em visita, em diligência ontem à Secretaria da Cultura, que o acervo ele já se encontra em situação melhor, pelo menos mais protegido do que estava, mas nós convidamos a senhora, que é familiarizada com condições de armazenamento do patrimônio do MIS. Queria que a senhora também nos desse um depoimento, essa é a vontade da comissão, no sentido de poder relatar, se a senhora tem conhecimento, qual é a situação atual do MIS e se a senhora poderia nos opinar o futuro do MIS e quais condições seriam adequadas para esse museu. Eu vou ligar esse microfone para a senhora. O nosso sistema de som, ele pede que se fala bem diretamente. Se a senhora quiser ajustar o microfone para a posição ideal. Boa tarde, professora. Boa tarde. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Vamos ver em quais pontos eu posso contribuir com o debate. Vamos pensar no campo de políticas públicas, na área de patrimônio e museus, mas não especificamente no campo da museologia, porque esse é um campo específico, né? Museólogo tem credenciamento, tem registro, e começamos por aí. Não existe o cargo de museólogo dentro da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, né? E talvez esse seja um dos pontos que, em termos de políticas públicas de patrimônio cultural e de museus, nós possamos contribuir de maneira mais efetiva. Como é que essas políticas públicas estão sendo criadas e depois implantadas. As sequências naturais, elas não estão seguindo. As sequências que são desejáveis para uma política pública efetiva, elas não estão sendo seguidas adequadamente. Só né? para fazer uma conferência, a nossa ata registrou essa informação, que a nossa secretaria não tem um museólogo. Obrigado, não tem o cargo. Eu soube que até bem pouco tempo existia um museólogo na chefia do Museu do Café, durante um período, né? Mas ela não tem, ela não tem a função, né, de museólogo, como também não tem de arquivista.
E esses são dois pontos que eu gosto de frisar bastante, porque uma cidade do tamanho que é a nossa e que se arvora pensar em políticas públicas profissionais, né, se nós formos pensar no poder público melhorando as suas condições de gestão e gerenciamento, não ter o técnico que de fato deve cuidar da área é temerário, né? E se exige que para que se tenha museu, se tenha museólogo, para que se tenha arquivos, se tenha arquivista. Então, eu começo a colocar isso por quê? Porque Ribeirão Preto tem vários museus municipais, sabe-se das situações, veja, o MIS está numa situação que se replica a outras, né? Outros museus vivenciam a problemática parecida, ou análoga, ou enfim. As políticas públicas de implantação de acervo, de preservação de acervo em Ribeirão Preto, elas têm lei de criação, mas quando você vai para o processo de implantação, não tem planilha de gerenciamento de custos, não tem um plano museológico para nenhum deles. Deveria ter um plano museológico macro, né, da política de museus do município, e depois cada museu ter o seu plano museológico específico, e quem deve fazer esse plano museológico é um museólogo, tá? E isso é lei, porque a profissão é regulamentada, quem cuida de museu é museólogo. Mas outros cargos que precisam ter e a prefeitura não tem, né? Outras funções que a prefeitura precisa ter e não tem, porque ela tem um acervo para cuidar que é grande, não tem conservador. Certo? A pessoa que vai ser responsável, por exemplo, por fazer o acompanhamento da existência desse acervo em melhores condições possíveis ad eterno, porque ele está sob a responsabilidade da prefeitura. Esse é o conservador? Conservador. É um cargo? É uma função. É uma função. Então nós não temos um museólogo, nós não temos um arquivista e nós não temos um conservador. E agora também não temos historiador. A última historiadora. E não temos historiador. A última historiadora da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto se aposentou, que dentro da função de historiadora concursada mesmo, que era a Tânia Registro. Desde a sua aposentadoria, a Prefeitura também não conta com a função de historiador. Então, veja, nós não temos nenhuma das profissões necessárias para que o município tenha um mínimo de atendimento às chamadas políticas públicas de preservação do patrimônio, que incluem o patrimônio material, imóvel, que são os edifícios, o móvel, que são os bens de acervo de museus e os documentos, e o bem e os patrimônios considerados imateriais, que exigiria, por exemplo, a presença de um antropólogo, que também não tem. Então, ou seja, definitivamente Ribeirão Preto não tem uma política pública de museu. Ela tem a lei, né? É aquilo que eu disse das etapas da política pública. Você elabora a política, ela pode ser bem elaborada ou mal elaborada, né, dependendo de como se elaborou. Mas existe uma lei. Aí você cria a lei e não executar, depois não implanta a estrutura necessária para que aquela política pública ela seja efetiva e eficaz. Que política pública necessária é essa? Edificação adequada, quadro funcional adequado e dotação orçamentária adequada, né? Não tem nenhuma das três. No caso do MIS, eu vou te perguntar, no caso, vamos ver se tem a infraestrutura, a estrutura necessária. Me dá um parênteses. Claro. Porque enquanto a senhora falava, eu pensava que talvez o vereador Rodrigo teve o mesmo pensamento, de que nós poderíamos criar uma política pública para a cidade, uma política pública de museus. A senhora nos disse que nós temos uma lei e vamos atrás dessa lei. Leis, né? Tem leis. A lei que cria o Museu Histórico, a lei que cria o Museu do Café, a lei que cria o MIS. Percebe? A lei que cria o MARP. A senhora acha pertinente que nós, na condição de vereadores, impedidos legalmente que estamos de fomentar essas leis, né, porque elas já existem, mas que nós possamos criar uma política de cobrança, uma política de implementação disso, que criar parâmetros para a implementação? Um sistema, por exemplo, se já existem, porque os museus já estão criados.
há de se perguntar qual é a política pública do município de Ribeirão Preto para os seus acervos de natureza material móvel, que são os acervos de museu e documentos, no caso de arquivo. A CPI a comissão fará essa pergunta por ofício. Nós conseguimos anotar a pergunta? Pergunta e aí, que foi feita agora. A senhora poderia repetir, por favor? Veja, temos museus, então não podemos dizer que não temos política, porque existe museu e quer queira, quer não, é um tipo de política. Mas há de se fazer a pergunta qual é a política global da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto para a preservação dos acervos de natureza museológica, que são os bens de natureza material móveis. Né? Qual é a política para esses acervos? E aí essa política incluiria quantos museus a Prefeitura vai ter? Por que ela vai ter esses museus? Eles têm que estar linkados à referência cultural da cidade, não pode ter museu de tudo. Né? Os museus municipais eles precisam estar relacionados à identidade cultural da municipalidade, senão não tem sentido. Eu monto aqui um museu, vamos lá, da imigração gaúcha, aqui. Né? Não. Não, é um museu da imigração italiana, é um museu dos japoneses, é um museu da imagem e som, porque aqui a gente tem um histórico muito forte dessa relação com a rádio e TV. Tem que ter referência cultural. Ok. Por que eu tenho esses museus? Por que eu mantenho esses museus? Porque, afinal, veja bem, é dinheiro público. Então, precisa estar justificado nas referências culturais. Agora eu já sei por que eu tenho. Agora que eu já sei porque eu tenho, quantos eu posso ter? Certo? Ok, eu posso ter 3, 4 museus? Onde eles estarão? Qual será o prédio adequado para esses museus? Já sei qual é o edifício, a edificação. Agora eu preciso saber qual é o orçamento destinado a esses museus. Pode até não ter um orçamento específico para cada um, mas tem que ter um orçamento para a área. Esse orçamento vai em bloco para a Secretaria da Cultura. Cai no bolo da Secretaria da Cultura, mas não tem uma área destinada à preservação de acervos. Certo, já sei agora qual é o orçamento. E o quadro funcional, qual será? Porque um museu é uma atividade técnica de alta especificidade. Então você tem, vou dar um exemplo para você, um museu da imagem e som, o Museu de Imagem e Som. Quando você olha para... É um dos acervos de maior complexificação que tem. Porque você tem ali itens eletrônicos, você tem itens de metal, você tem itens de madeira, você tem itens que sofrem de maneira brutal a ação da umidade ou da falta dela. São itens muito delicados. E que um conservador, por exemplo, de metais, não trabalha com madeira. Um conservador de equipamentos eletrônicos que usam válvula, ele não trabalha necessariamente com outro grupo de equipamentos. Percebe? Então, se eu não tenho os funcionários para tudo isso, eu tenho que ter pelo menos rede para acionar e montar projetos, ou uma pessoa que esteja ali dentro que seja capaz de contratar o indivíduo que é específico para cada condição de acervo, porque também a prefeitura não vai ter um conservador para cada área. Mas a pessoa, o funcionário que está trabalhando no museu, seja ele o histórico, o MIS, e eu acho 2 museus muito complexos, porque tem um acervo de variedade muito grande, a tipologia do acervo desses museus é muito ampla, muito variada, tem um gradiente muito amplo. Quem administra, e não é, veja, o administrador do gestor, nós não estamos falando do gestor do museu, o chefe do museu, certo? Porque o chefe do museu vai cuidar do quê? Dos funcionários, da estrutura, da limpeza. Não é um museólogo, o museólogo cuida do acervo. Do acervo, em fazer exposições, porque qual é a função de um museu? Ele tem uma função social fundamental. Se ele não tiver função... Tem 2 questões fundamentais que um museu, para atender a Constituição brasileira, precisa ter. Ele precisa estar aberto ao público. E ele precisa ter função social. Senão ele não atende o Plano Nacional de Museus. Então você tem que se perguntar, o museu está aberto? Primeira pergunta. Mas também não adianta estar aberto, porque vai ver o quê? Porque ele tem que ter função social. O que é isso? Ele tem que difundir a história de onde ele está inserido, ele tem que fomentar as identidades para fortalecer as identidades, ele tem que ser ativo. E ele tem que ter educativo. Se ele não tem educativo, ele fica um museu morto.
tá? Um museu morto. Já dizia um poeta, Paul Valéry, quando ele visitou um museu no início do século, são visões mortas, né? Visões de cera. Para quê? Né? Então, essa ideia do museu vivo é muito importante, tem que levar muito em conta. Abrir um museu também para colocar lá só para inglês ver, para dizer que ele está aberto, se ele não tiver função social, não vai resultar, ele não vai efetivamente atender a função que é definida no Plano Nacional de Museus. Penso que é isso. Como eu disse, para mim é mais fácil colaborar nesse sentido de políticas públicas na área de patrimônio e menos no sentido de... O que o MIS especificamente precisa é o que todos os museus nas condições dele precisam. Que é tudo isso que a gente conversou até agora. Claro. Por favor, Rodrigo. Eu quero cumprimentar o vereador Papa, presidente dessa comissão, a professora, agradecer por sua presença, que você trouxe, pelo menos para mim, vereador Papa, eu chego à conclusão aí que a política cultural de Ribeirão Preto tem que ser tratada com mais seriedade. Vamos começar por aí. E há muito tempo não vem sendo. Nós não temos realmente técnicos. Não temos profissionais técnicos capacitados. Nós temos aí indicações políticas. Estão brincando com a nossa política cultural aqui na cidade. Os nossos museus literalmente estão aí jogados. Estão à deriva. Temos até aqui, com todo respeito, a presença da secretária Isabela Pessotti. Pena que a secretária chegou só agora para ouvir a explanação da professora, que foi espetacular, foi fantástica. Eu sugiro, vereador Papa, que a gente possa pegar aí toda essa sugestão da professora, compilar realmente e encaminhar para o executivo. Que o executivo possa ouvir, saber políticas públicas para museus, de fato. Acredito que não tem, há muito tempo. Nós não temos. Nós precisamos, de fato, professor, e eu concordo plenamente, agradeço mais uma vez a sua participação, profissionalizar, sim. Sim, acho que a palavra é essa. Encaminhar para o executivo. Profissionalizar. É isso que nós estamos precisando. Tratar realmente a coisa pública com seriedade, com aquela seriedade que merece. Ou seja, explicar o porquê, qual que é a função social, a função educacional de cada museu, o que vai acrescentar, o que vai trazer para a cidade. Vereador Papa, fantástico essa participação. Acho que a gente tem que aproveitar muito, esgotar esse assunto com a professora e poder encaminhar, de certa forma, aí, para o executivo para que providências sejam tomadas. Ou seja, de uma comissão de estudos que direcionava apenas ao MIS, nós estamos aí ramificando e buscando realmente, trazendo informações, para mim, realmente, informações novas que vêm ajudar muito o nosso trabalho aqui. Nós estamos aí ampliando para todos os museus de Ribeirão Preto. Obrigado por sua presença, parabéns pela explanação. A presença da professora tem realmente esse sentido, vereador Rodrigo. E foi por conta disso que aprovamos o convite a ela. O vereador Rodrigo faz uma pontuação importante, professora. A nossa comissão, ela tem construído uma base de conhecimentos que vai permitir ao Poder Executivo caminhar com mais segurança. Porque nós sabemos, eu concordo, faço minhas as palavras do vereador Rodrigo, quando ele diz que em Ribeirão Preto não está tratando a questão da cultura como deveria. Entretanto, eu posso garantir, por tudo que ouvimos aqui na comissão, e a exposição da senhora foi brilhante nesse sentido, o governo querendo aproveitar essas ideias, nós vamos ter um avanço muito significativo. Eu não tenho dúvida disso. E assim, é exatamente isso que nós queríamos da senhora, essa visão panorâmica, haja vista que as outras questões seria mais no sentido, a senhora está dizendo, tanto o MIS como qualquer outro museu precisaria desse tipo de política pública para serem conduzidos de maneira planejamento. Eficaz e tem eficiente. Que ter planejamento estratégico a curto, médio, longo prazo. E assim, como qualquer munícipe de Ribeirão Preto, ver o MIS adequadamente instalado, e aqui eu vou pedir licença para não opinar se aqui ou acolá. Era a próxima pergunta que eu faria para a senhora. Por quê? Porque eu não consigo pensar se não for de maneira macro.
alocar qualquer, não é do MIS que eu estou falando, alocar qualquer museu para qualquer lugar, sem lhe preparar o planejamento estratégico necessário, o plano museológico, todo o projeto orçamentário, toda a estrutura funcional, é colocar e aí abrir as portas e perguntar, e agora? Para onde vamos? O projeto educacional, que se inclui dentro do projeto museológico, quem serão os educadores dentro desse museu? Ou nós podemos perguntar já, né, por isso que eu te disse que assim, eu gostaria de pedir até para não opinar o aqui ou acolá, até problema. Por uma questão de coerência, porque eu vejo questões amplas, e veja, não que salvaguardar o acervo não seja importante, porque se não houver acervo não estaríamos discutindo aqui. Ok? Salvaguardar o acervo é fundamental e é prioridade zero. Né? O acervo precisa estar salvaguardado, ele tem que estar protegido. A senhora não tenha dúvida que o depoimento da senhora ele é inspirador de várias perguntas que faremos através de ofício para a Secretaria de Cultura, cuja secretária eu saúdo a presença, que comparece aqui para assistir a essa sessão. Seria a pergunta que eu faria para a senhora, então acolhemos essa resposta com muito respeito. E só perguntaria se a senhora gostaria de acrescentar mais alguma informação. Sobre o local. A questão do local, ele tem que estar alinhada ao plano museológico. O local tem que fazer parte de um plano. Se simplesmente escolher um local sem a existência do plano, é isso que a gente acabou de discutir, que denota no afogadilho decisório a ausência de um planejamento, que em gestão isso tem nome. Né? Sim. Percebe o que eu quero dizer? Então, calma, vamos lá. Planejamento. Já que vai mudar, o mudar para onde tem antes uma resposta do porquê. Por que para este? Não, porque este lugar tem a metragem, tem a condição microclimática mais adequada, a estrutura arquitetônica, é por isso, aqui o acervo vai estar acondicionado de tal forma, os acessos do público que está lá no meu plano museológico que eu pretendo atingir com educativo, serão feitos por aqui, por ali, o ônibus atinge, não atinge, percebe, tudo está no plano. Por quê? Porque tem aquela questão da função social. No final, quem é que eu tenho que atender? A sociedade. No final, o museu responde quanto à sua função social ao público que ele deve atender. A função social é primordial, é aquilo que eu disse. São duas questões fundamentais do patrimônio museológico. Em termos de função, ele tem que estar aberto ao público e ele tem que ter função social. Isso tudo para quê? Para garantir a difusão da memória que ele está guardando, que é a função primeira dele, que é preservar a memória. Função primeira. Por isso eu disse, a prioridade zero é salvaguardar o acervo adequadamente. Porque isso está no cerne da questão. Se ele não fizer isso, ele não é museu. Né? Não é museu. Professora, a senhora gostaria de acrescentar mais alguma informação? Eu faço votos que isso levante um debate muito frutífero e que faça com que as pessoas entendam a importância da cultura para a transformação social. Eu gostei muito da fala do vereador quando ele disse que a cultura tem que passar por profissionalização, porque a cultura pode ajudar muito a transformação social dessa cidade. Muito. Mas se ela for profissionalizada e ela não for vista, como dizia Marilena Chauí, evento é evento, dá e passa. O que a gente precisa é de ações culturais transformadoras. Né? Nós ficamos muito agradecidos pela sua vinda. Repetindo, a senhora veio a nosso convite, não é uma CPI, a senhora não foi convocada. E nós temos realmente que agradecer a senhora ter disponibilizado esse período do seu dia de trabalho para colaborar com a construção da política museológica que a nossa cidade sonha e precisa. Obrigada. No que eu puder e naquilo que for a minha especialidade, porque é aquilo que eu falei, é coerência. Eu não vou tratar daquilo que não é da minha competência alçada. Não sou museóloga, mas daquilo que for da minha competência vai ser um prazer contribuir. Obrigado, professora. Nós vamos chamar agora o jornalista Cláudio Henrique Bauso. É arquiteto. Desculpa, a nossa assessoria falhou aqui. O arquiteto
Cláudio Henrique. Eu estranhei mesmo, Cláudio, porque eu nunca, se você falasse para mim que era jornalista, eu li porque a assessoria escreveu aqui, mas eu li por obrigação. Mas assim, eu tomei um susto agora. Então nós vamos chamar o arquiteto Cláudio Henrique Bauso, estudou engenharia de materiais, engenharia ambiental, ex-coordenador de projetos no Centro Cultural, ex-presidente do COMPAC, ex-presidente do Conselho de Cultura, ex-delegado municipal estadual de cultura. Por favor, Cláudio. A secretária Isabela Pessotti, que acompanha essa comissão, se em algum momento desejar fazer uso da palavra, não é uma CPI, nós estamos aqui bem à vontade, aprofundando os conhecimentos naquilo que estamos estudando. Permita-me, presidente, pela ordem, lógico, a secretária nos dá a honra da sua presença aqui, então se ela puder participar conosco também seria fantástico, não tenha dúvida, né? Para nós é motivo de alegria tê-la aqui nessa tarde. Está franqueada a palavra. No momento oportuno que a senhora quiser se posicionar, será benéfico para a comissão. Cláudio, muito obrigado, então, mais uma vez pela sua presença. O senhor também comparece na condição de convidado para colaborar com o acervo de informações que estamos constituindo com relação ao MIS, ao nosso Museu da Imagem e do Som. Eu faço uma pergunta direta para o senhor. O senhor visitou o acervo do MIS após a transferência para o prédio da Secretaria da Cultura? Como o senhor define as condições do acervo? Antes de mais nada, né? Boa tarde para os amigos, Isabela, os nossos queridos vereadores. Tá ligado. É só que ele puxa um pouquinho mais para perto. Pronto, está feito. Papa e Rodrigo. Algumas pequenas considerações antes de responder. Eu sou grato de ter sido convidado. E é uma honra porque quando a gente é convidado é porque de uma forma ou de outra a gente tem sido referência, embora não busque plateia, não busque nada, pelo contrário, a gente tem atuado por muitos anos efetivamente dentro das políticas do desenvolvimento das políticas municipais de cultura, né? Sempre voluntariamente, isso é muito importante. Tem muitas pessoas na cidade que são voluntárias e muda governo, passa o tempo, elas estão ali, elas são guerreiras, né? Essas pessoas, elas são pouco notadas na sociedade e não recebem títulos, não recebem nada, mas elas estão sempre contribuindo de uma forma invisível e isso é importante. Então, como eu não busco plateia, nada disso, então eu assim sempre faço esse trabalho. E quando foi feito o convite, eu me senti muito bem. Falei, puxa, eu até fiquei preocupado. Como que eu poderia estar colaborando com a minha experiência? Porque a minha experiência, né, nesses anos todos que eu poderia. Também antes de responder, não é a primeira vez que eu venho nessa casa, numa comissão especial de estudos. Eu já estive numa outra situação complicada, um momento que Ribeirão Preto passava não muito diferente de hoje. O tempo passa e a gente vê que alguns problemas são crônicos. São crônicos. Eu estive nessa casa em 2006, na Comissão Especial de Estudos sobre o patrimônio cultural da cidade. E quem presidia essa sessão era o vereador que já faleceu, Silvio Martins, e Samuel Zamperdini fazia parte dessa comissão. E a pergunta era, por que está fazendo tanto tombamento em Ribeirão Preto? Se tornou um problema o tombamento em Ribeirão Preto. A primeira lei do patrimônio e de cultura em Ribeirão Preto é de 1967. O primeiro conselho de culto foi feito juntamente quando Maluf
ele fez uma lei estadual, Ribeirão Preto sempre copiando as leis estaduais. Só vou pedir um parênteses para o senhor, Sim. que nós temos uma sessão extraordinária na casa hoje. Ah, tá. Então eu preciso pedir Tá. Bem sucinto. para o senhor veio na condição de convidado, eu acrescento que houve um sorriso no rosto dos vereadores pela menção do nome do senhor como convidado aqui, que bom. no momento em que o nome foi mencionado. Eu preciso dizer isso ao senhor. Mas nós temos uma sessão extraordinária na casa, então é necessário que a gente foque o trabalho com relação ao Museu da Imagem e do Som. Se o senhor quiser, eu repito a pergunta. Sim, não, eu estive lá, mas é para a gente o seguinte, nós, só concluindo, porque é importante na minha linha de raciocínio, né, essa coisa, porque para nós chegarmos onde nós estamos, da mesma forma que a professora Lilian, ela trouxe uma colaboração tão fundamental, que tem uma estrutura antes de se falar do lugar. Eu, como arquiteto, quando você vai fazer um projeto arquitetônico, você tem que ter um programa arquitetônico, ou seja, o cliente precisa dizer, eu tenho necessidade disso, os objetos são esses, onde eu vou colocar, e eles estão lá de uma maneira, eu estive lá, eles estão de uma maneira inadequada, estão jogados, estão deteriorando. O senhor se refere ao acervo do MIS? Ao acervo do MIS. Ele, não é sério isso. Não estão olhando para aquilo. Quem olha para aquilo não tem olhar para aquilo. Não são pessoas capacitadas, qualificadas. Eu não estou falando dos funcionários, não. Eu estou falando das ordens superiores que vêm, nem da secretária. Pelo contrário, a secretária ela tem sofrido ali dentro, né? Eu já não, eu teria dado outro encaminhamento. Mas porque para você assumir uma pasta, para ver essa situação com que a política trata, em vez de colocar técnicos, coloca-se políticos em cargos, isso daí traz um prejuízo muito grande, e é o que tem trazido. Só concluindo, que as leis municipais, não é por falta de lei, né, que nós temos problemas em Ribeirão Preto. Teve a lei de 71, teve a lei de 96, de preservação de proteção do patrimônio, aquilo lá é um patrimônio. Só em 2004 foi feito o primeiro tombamento em Ribeirão Preto. Desde 67, só em 2004. Houve o primeiro, eu assinei como presidente do Compac, e o decreto assinado pelo prefeito. Olha, isso não é sério, né? Para a gente perceber. Existem leis, elas não são cumpridas, assim como as leis de incentivo ao patrimônio, que é a isenção de IPTU, isenção de ISS, e para edifícios tombados em bom estado de conservação, os proprietários têm pedido isso e não têm recebido um não, é uma lei, a lei número 512 de 93, do vereador Lorenzato, e ela foi reeditada pelo Gasparini em 2007, e não sei com que número... O senhor fala a lei 512 de 93. De 93, do vereador Lorenzato, que é a lei de incentivo ao patrimônio, que dá isenção de IPTU. Por que eu estou falando isso? Porque o MIS... ele está jogado e nós temos vários edifícios, nós não vamos falar prioritariamente, nesse momento, falar um lugar, mas nós temos vários lugares em Ribeirão Preto, vários patrimônios históricos, que todo mundo fala deveriam ser edifícios institucionais, porque a partir do momento que ele é tombado, há um reconhecimento por parte do município de que ele tem um valor histórico. E, juridicamente, assim como a Casa da Caramuru, em 2008, houve uma condenação em segunda instância do Estado, do município e do proprietário, porque há uma corresponsabilidade. Essa corresponsabilidade, ela tem sido relevada pelo poder público, porque hoje o que nós estamos vendo em Ribeirão Preto? A iniciativa privada executando aquilo que era para o poder público estar fazendo. O casarão Jorge Lobato, o Hector, lá, ele foi lá, ele comprou a casa, restaurou a casa com recursos próprios, ele vai ter uma função, lá vai ter uma função social para a coletividade, porque ele vai abrir um memorial. A forma de autossustentação é criando um café. A mesma coisa, o casarão Camilo de Matos, que acabamos de terminar o projeto de restauro dele e está sendo dado entrada no Condefat e na prefeitura, que também a iniciativa privada. Ali na frente, era uma casa que, durante o governo passado, da Darcy Vera, houve uma tentativa de permuta.
dessa casa passar para o município, e o município dá para a família um terreno igual valor em algum lugar da cidade. Nunca vi um embrolho tão grande e uma incompetência tão grande de não conseguir realizar isso. Nós poderíamos ter o MIS num desses edifícios, o Hotel Brasil parado. Nós temos vários patrimônios históricos na cidade, ainda em degradação, que poderiam estar recebendo e que perfeitamente se enquadram num projeto que satisfaz a um programa arquitetônico de necessidades de uso e de espaço. A professora preferiu, a Lilian, não indicar um espaço. Eu teria indicação de vários espaços que eles podem ser transformados, mesmo sendo tombados. Aí alguém poderia perguntar, mas eles são tombados, eles têm restrição. Não. Existe um princípio que o uso define a intervenção. Isso ele vem do IFAM, isso vem do CONDEFAT, isso são regras internacionais. O uso define. O antigo ele não pode nos prejudicar, pelo contrário, ele veio para nos ajudar, e ele tem que se encaixar nas leis atuais. Um prédio de 1922, um prédio de 1917, as leis as normas de construção, a questão de acessibilidade, uma série de outras coisas, esses edifícios não satisfazem. Então, poderia muito bem vir uma adaptação, assim como foi aprovado um projeto de restauro, já executado, em 2008, do Palácio do Rio Branco. O senhor me dá um parêntese? O que o senhor está dizendo, então, se o município tivesse tratado com responsabilidade da questão patrimonial, nós teríamos hoje prédios excelentes para receber o acervo do MIS, o acervo do nosso arquivo histórico, atendendo às condições de acessibilidade para o museu, é isso? Exatamente isso. Tá. E então eu pergunto agora ao senhor, está acolhido o depoimento, isso é muito valoroso para a gente ter também uma visão panorâmica desse passado que o senhor ajudou a construir, e tenho certeza, pelo tempo que convivi com o senhor no CONPAC, só não foi melhor porque, usando uma expressão do vereador Rodrigo também, técnicos, profissionais como o senhor não foram devidamente ouvidos, ou se foram, não houve vontade política do Poder Executivo intencionar em favor dessas mudanças, desses avanços. A pergunta que eu faço ao senhor é, hoje, mesmo infelizmente estando na situação que o senhor acaba, na triste situação que o senhor acaba de nos relatar, o senhor enxerga um ponto, um local adequado ou ideal para que esses dois museus que dialogam, Museu da Imagem e do Som, Museu do Arquivo Histórico, estejam no mesmo lugar? Não precisa ser um, o senhor pode fazer várias sugestões, porque a comissão está colhendo informações, está construindo um relatório robusto para encaminhar ao Poder Executivo. Recorrendo a algumas soluções em outras cidades, onde se trata de forma séria, a gente chega em São Paulo, você vai num centro cultural, você vai num museu, ele tem um organograma funcional estabelecido, aprovado, o número de funcionários, os cargos comissionados, tudo ali. A professora Lilian fez o depoimento no mesmo sentido do senhor, que nós não temos isso em Ribeirão. E isso é necessário para se ter uma política séria. Senão, fica a questão de indicação de cargos comissionados políticos sem qualificação. Esse é o problema sério. E a nossa lei, o senhor saberia dizer se a nossa lei ela define esses cargos ou ela é vaga? A nossa lei que cria a política de museus. Esse organograma precisaria ter sido criado? Ele precisaria ter sido criado. Ele não foi? Assim como no Centro Cultural Palace, ele foi uma reivindicação do Conselho Municipal de Cultura em 96, que ele foi entregue em 2011, que ele deveria ser encarado como um centro cultural. E lá tem espaços para museu também, né, porque ele foi pensado nesse sentido, na sua restauração, nas demolições, nas adaptações. Não houve uma coragem, não houve uma responsabilidade de governo algum de chegar e traçar o organograma. O que ele é? Ele é um quintal da Secretaria da Cultura. Eles enfiaram lá dentro Secretaria de Turismo, Instituto do Livro, que só isso daí comeu um terço do edifício, que era para ser para a comunidade utilizar como áreas artísticas, um centro cultural de desenvolvimento e fomento. Que foram as resoluções tomadas no âmbito do Conselho Municipal de Cultura. Na verdade,
o governo, ele simplesmente ele considera o Palace como um quintal da Secretaria da Cultura. Lá enfia qualquer coisa, vamos enfiar lá dentro. Joga para o Palace audiências públicas de sem terra, por exemplo, de sem teto. Jogaram lá dentro, houve uma revolta lá dentro, no embate lá dentro, quase quebraram os vidros franceses do Palace. Não estou aqui elitizando, querendo dizer que vidro francês é importante, que é frescura, que é nada disso, desculpa o termo, mas nós temos que pensar no uso do edifício, se não tem um lugar da assistência social, de alguma secretaria de governo, de receber, para fazer uma audiência pública com um tema tão polêmico, onde vai receber 2 favelas inteiras com seus filhos, as mulheres com seu filho, porque não pode deixar em casa para comparecer, como que enfia tudo isso numa sala onde cabe 30 pessoas e eles colocam 80 pessoas encarapinhadas? Isso se passa hoje? No Palace. Isso daí aconteceu, não foi nesse governo, foi no governo da Darcy Vera. É importante a gente ter informação. Mas eu estou falando, por quê? Porque aquele governo e este governo, não é uma questão, eu sei que a secretária ela luta contra isso, mas existe uma voz, aqui eu vou ser direto, existe uma voz dentro da prefeitura que ela interfere em todas as áreas sem conhecimento, que é o senhor Ortega. Eu estou denunciando o senhor Ortega. Ele, com 1 ano e meio de Ribeirão Preto, porque ele chegou aqui em novembro de 2016, e ele vem interferir em todas as políticas culturais sem conhecer a memória da cidade. Ele impõe por questões financeiras, cumprindo uma função política dele. Ele, para mim, é a pessoa mais prejudicial à cultura de Ribeirão Preto, porque ele interfere na questão da saúde. Quando nós falamos de cultura, nós temos que ver que um povo culturalizado e educado não aceitaria de forma alguma, e nem essa casa, as condições que ele está enfiando a saúde em Ribeirão Preto. Eu não tenho plano de saúde, eu frequento o posto de Ribeirão Preto. Eu faço questão de frequentar o posto de Ribeirão Preto. Tiraram a sala de vacina. O que isso tem a ver com cultura? Tem tudo a ver com cultura. Se eu sou cultural, eu chego lá, eu exijo, aquele povo, os funcionários, riem na minha cara. E falam, o governo mandou. E funcionários ficam revoltados quando falam, por favor, você é cidadão, você pode falar. Tiraram a sala de vacinas, tiraram a farmácia, vai sair, eu fui lá buscar remédio, o senhor não vai mais poder vir aqui pegar remédio, o senhor vai ter que procurar um posto a 5 quilômetros distante daqui, sendo que eu moro no centro, não posso mais usar o PS Central. Vocês querem saber o que tem a ver isso com cultura, com MIS, com tudo isso? É que essa memória, que esse acervo nos arremete, ele nos faz ter uma visão hoje, uma reivindicação, porque existe uma frase que ela é uma das piores frases que eu já ouvi, e todo mundo repete por falta de conhecimento, por não ter condições de falar, que é, se nós não conhecemos o nosso passado, nós não vamos fazer bem o nosso presente, e o nosso futuro está comprometido. Vamos parar com essa conversa. Isso daí é chavão, isso daí não vira nada, isso daí é frase para quem não quer fazer. O que é o passado? Projetar o futuro, viver bem o presente, o que foi o nosso passado. O que foi o nosso passado? Foi uma CPI da Câmara Municipal em 2006 contra o Conselho do Patrimônio, porque estava tombando muito. Como a mídia, uma parte da mídia voltada. Quando você não tem a memória da saúde em Ribeirão Preto, como vamos intervir e permitir que o governo receba uma pessoa dessas que vem interferir nas nossas políticas públicas? É político o problema, mas está afetando o principal. Eu não vim aqui para falar sobre isso, mas era necessário falar sobre isso, porque o MIS, você vai falar o MIS é um monte de coisa velha, é um caco, esses prédios que estão em Ribeirão Preto, estão entendendo? Esses prédios, isso daí é para a população, para todo mundo, vai cair. Isso é coisa velha. Ninguém considera como cultura, como verdadeira. E outra, cultura. Cultura? Qual que é a cultura local da nossa cidade? Nós estamos falando de cultura. Cultura, o que é cultura? Cultura, a gente vai dizer, é a cultura do café? É a cultura das elites de Ribeirão Preto impostas? Eu não estou falando arte. Arte é o gênio criativo, é a forma da pessoa se expressar. Mas cultura, a corrupção faz parte da cultura. Então, quando nós falamos de cultura, nós temos que separar cultura artística, cultura de fomento, por causa de uma coisa. O mais importante de tudo que nós estamos falando aqui, eu estou querendo dizer que os prédios não são importantes, eles são importantes,
Mas existe algo mais importante do que prédios. Existe algo mais importante do que o acervo do MIS. Existe algo mais importante do que o arquivo municipal. É a comunidade. A comunidade não é ouvida. Façam audiências públicas. Vão 30 pessoas, vão 40 pessoas, desculpa. Cláudio, então... só para pontuar o seguinte, o que essa comissão está fazendo é ouvir a comunidade. Nós estamos chamando os especialistas, a comunidade, as críticas que o senhor está fazendo, claro, são ao governo, claro, tá? Não, irão compor os autos da nossa comissão de estudos, que também serão encaminhados ao governo. A pergunta que eu faço, assim, para que nós possamos concluir e já partir para a nossa sessão extraordinária, sim, é o seguinte, na opinião do senhor, a importância do MIS. Olha, a importância do MIS é ele servir a comunidade, em primeiro lugar. Tem que ter acesso. A importância do arquivo municipal histórico é servir a comunidade. As universidades, as pessoas estão sendo roubadas no seu direito de ter acesso à informação, de cultura, de educação, do seu passado, da sua memória. E isso vai interferir. O Lar Santana, eu acho um lugar apropriado. Eu estive visitando, fizemos prospecções, achamos pinturas parietais maravilhosas. Lá tem um acervo arquitetônico e artístico impressionante. Os espaços são generosos. Eles podem ser adaptados muito bem às salas de pesquisa de uma série de coisas. Alguns querem desqualificar, o que eu vejo é a tentativa de desqualificação. Quando eu quero vencer alguém, eu desqualifico o seu argumento, só que estão tentando desqualificar espaço. Pode ser o MIS, o Lar Santana. O Lar Santana, ele conta uma história da época da perseguição. Eles faziam reuniões no porão. Então, isso daí é Espera um pouquinho. Tem muita gente hoje brigando. Eu quero só falar essa questão da memória. E que é o que o MIS vai mostrar. E o MIS precisa receber novos materiais. E o arquivo precisa receber novos materiais. Porque nós estamos traçando uma luta hoje que ela já se repetiu. Ela já se repetiu durante a repressão de 64. E ela se repetiu na Revolução Francesa. São golpes, em nome de quem vai dominar economicamente. A economia, ela tem que servir a 3 princípios básicos da Unesco, dos direitos humanos, que é educação, cultura e desenvolvimento das ciências. Esses 3 pontos, educação, cultura, se falta um desses 3 elementos, não podemos considerar uma nação. E nação, segundo a Unesco, ela é definida como, ela tem um território, uma língua e uma cultura pertinente. O Brasil tem uma cultura ampla. Isso varia. Por que está interferindo aqui em Ribeirão Preto? Qual o problema de Ribeirão Preto? É cultural. É uma das bases disso. Então o MIS, quando ele vem contar essa história, a comunidade não tem acesso. Nós estamos cortando o pescoço, cortando a cabeça da nossa comunidade. Ela é muito fácil ver eles nessa indecência que nós estamos vendo, computador, dedinho, um xingando o outro, um sendo jogado uma briga, uma guerra civil institucionalizada, fomentada institucionalmente. É uma guerra civil, porque você pode apanhar na rua se você expor sua coisa. Tudo é preconceito hoje. Isso é uma grande mentira. Se você tem uma sociedade organizada, não existe preconceito. E aonde estão essas informações do que nós somos? Onde nós deterioramos? Como nós chegamos nessa situação indecente? O MIS conta isso. Lá tem filmes do Teatro Carlos Gomes. As pessoas, as vestimentas de uma moda de uma época, um comportamento social, um comportamento cultural, um comportamento econômico. As elites da década de 20, do café, elas eram culturalizadas. Os vereadores e os prefeitos eram os coronéis. Eles tinham isso. Eles construíram o Quarteirão Paulista, eles construíram o Teatro Carlos Gomes, que foi destruído. Eles construíram o INEC, que foi destruído.
Então, todo um acervo cultural que nós tínhamos, essa nova elite está destruindo e a nossa história está acabando, a nossa memória está acabando. Nós precisamos preservar isso com respeito. Então, o acervo do MIS, ele tem que ir para um lugar onde a comunidade tem acesso. Urgente, com qualidade, aí eu incorporo tudo que a Lilian falou, para isso funcionar, não é jogar isso que eles estão querendo fazer. Vamos jogar. Ninguém pensa no funcionamento que a comunidade vai ter na recepção. Se não vai um louco lá, tinha um louco que estudava comigo, ele ia na biblioteca, ele arrancava a página de livro para estudar em casa. Se chegar no livro, ele estava lá, sabe, o que é isso? E isso está acontecendo hoje na comunidade. A comunidade ela não tem essa educação. Fala assim, a culpa é do povo. O custo da cidade, por falta de educação e cultura, é muito alto na saúde, em todos os setores. Então, o MIS, voltando ao MIS, respondendo, é que se a gente for falar, me desculpa, por que eu tenho que falar isso? Não, porque se eu sei que vocês têm uma reunião. Quem tem que pedir desculpa somos nós, porque quando nós fizemos o convite para o senhor, a sessão extraordinária não tinha sido votada como foi votada terça-feira agora. Então, nós é que devemos um grande pedido de desculpa, porque nós poderíamos continuar. Eu só pediria ao senhor, eu já concluí, eu já terminei. Encerrar. Não, mas eu tenho um pedido a fazer, se o vereador Rodrigo Simões me auxiliar a deliberar. Se o senhor não se importasse em escrever para nós, para compor os autos da comissão, porque sim, quando fizemos o convite ao senhor, não havia tido votação de convocação de sessão extraordinária. Isso foi votado na terça-feira. Então nós lhe devemos um pedido de desculpa, mas o pedido para que, se possível, enriquecer os nossos autos com esses depoimentos, porque nós sabemos que nós não temos poder, nós não estamos com a caneta do executivo na mão, sim. Mas nós podemos dar rumo. Nós podemos tensionar junto ao poder ao Conselho Municipal de Cultura. Desculpa, parabéns, porque a postura da Câmara Municipal, salvo algumas questões, nem tudo é perfeito, nem todos são da mesma opinião, e que bom, mas a gente tem notado comunidade. As conversas, pelo menos, é o seguinte: mudou a Câmara Municipal? Em certa medida mudou. Isso é bom, essas mudanças são importantes. Tem muito a mudar. Mas isso lá fora nos preocupa ou nos aquieta. Nós que estamos lutando na preservação, eu entro na frente de trator. Muitos aqui sabem que eu entro mesmo. Eu já fui para a delegacia várias vezes, já fui em viatura de polícia e já fui linchado quase 3 vezes por causa de tombamento. Em Bonfim Paulista foi uma. Então, nós, comunidade, sofremos na luta de preservação, sendo que a administração é que tinha que fazer isso, né? Então, faça a última pergunta, desculpa. Não, já está feita. O senhor respondeu com relação à importância do MIS. O pedido, sim, se o senhor puder contribuir conosco, nos enviando essas informações por escrito, apesar da nossa ata já ter registrado o depoimento, mas caso o senhor tenha mais informações a nos passar, que o senhor pudesse, por favor, nos fazer por escrito. Eu só tenho mais uma coisinha pequena a dizer. Era para essa sala estar cheia, se não fosse o horário. Eu sei das recepções de vocês, de todo mundo, mas muitas pessoas que gostariam de ter vindo aqui, que eu convidei, que hora que é? Aqui, não vou poder ir, ou trabalho, ou estou nas escolas. Então, pensar num horário alternativo, noturno, eu não sei, aí tem que equacionar isso daí. Nós vamos criar uma comissão de estudos que vai estudar o financiamento do setor cultural. Acredito que essas pessoas poderão ser contempladas, porque os horários serão na parte da noite. Por quê? Porque é exatamente nessa ausência da sociedade civil, dos formadores de opinião, é que o poder público fala, eu vou fazer, eu fui eleito, é como se a gente assinasse um cheque em branco, aí vai fazer o que você quer. Não é em branco. E eles não respeitam os anseios da comunidade, não ouvem a comunidade. Esse era o centro, ouvir a comunidade. Eu sei que é isso daí, de que maneira a sociedade é organizada. Então, eu estou muito feliz, como eu falei aqui no começo, de estar podendo. E eu vou passar por escrito um histórico de Ribeirão Preto. Pedido de desculpas para que o senhor nos desculpe e possa encaminhar por escrito. Eu sou mais informal do que vocês pensam. Vocês, para mim, são muito formais. Então, fiquem à vontade. Muito obrigado, Cláudio. Eu que agradeço. Secretária, a palavra está franqueada. A senhora gostaria de fazer uso da palavra? Pois não, por favor. Boa tarde a todos, vou tentar ser muito breve, apenas para fazer uma
Agradecer a presença do Cláudio Bauso e da professora Lilian, que sempre contribuem muito com a questão cultural e patrimonial da cidade. Não é dessa gestão, é de muito tempo atrás. Estão sempre dando uma contributiva interessante e que vale a pena não apenas dar a devida importância, mas sistematizar algum encaminhamento realmente em relação a tudo isso que eles colocam, que são necessidades latentes do nosso município, que também não são de hoje. O Cláudio colocou muito bem uma indicação da Unesco, que é uma indicação que baliza as funções culturais de uma série de outras cidades do mundo todo, que dizem que uma cidade inteligente, como a gente pretende ser, né, como o Ribeirão Preto está sendo pensada para ser uma cidade do futuro, com questões de acessibilidade, com a questão da preservação da memória, que é o que se diz, né, o que nós estamos tentando fazer por essa cidade, o que nós estamos tentando construir, que não é uma cidade com políticas de governo, mas com políticas de Estado para longo prazo e para muito tempo, uma transformação mesmo social disso, que a gente precisaria olhar para a educação, cultura e desenvolvimento das ciências. É isso que a Unesco preconiza como sendo o pilar, né, o tripé, para que a gente tenha, de fato, uma cidade inteligente. Começa daí. Só que o que a gente preconiza no Brasil é saúde, educação e segurança pública. Esse é o mote da campanha presidencial de 2018 para todos os candidatos. É só isso que se reverbera: segurança pública, saúde, educação, segurança pública, saúde, educação. E eu concordo plenamente. Essa é a base mesmo para o bem-estar social. Desde que não se esqueça que cultura perpassa esses três pilares: saúde, educação e segurança pública. Não se tem segurança pública se não existe investimento em cultura. E agora falando de patrimônio, que é quando a gente assume uma Secretaria de Cultura, e eu não faço isso sozinha, existe uma grande equipe, tem o Jarnei aqui, várias outras pessoas que fazem que brigam junto com a gente, tem o Conselho Municipal de Políticas Culturais, Conselho de Patrimônio, Sociedade Civil Organizada respaldando, a própria Câmara Municipal. Quando a gente pensa em políticas públicas para a cultura, a primeira coisa que vem é: quais seriam as condições ideais? Como seria perfeito que funcionasse o fomento? Como seria perfeito o funcionamento do patrimônio histórico? Qual seria a sistematização disso? Qual seria o plano museológico? Quais seriam esses profissionais indicados? Nós temos até hoje uma museóloga contratada com muito custo para o município todo, e ela fica lotada no Museu do Café e Museu Histórico, e faz um excelente trabalho. E trabalhamos sem as condições ideais. Nós estamos, aliás, muito aquém das condições ideais. Então, cumprir tudo isso, que seria a condição ideal, requer orçamento. Contratar os profissionais ideais, valorizar o conhecimento dessas pessoas que podem contribuir com a administração pública para cumprir o que a lei nos garante que tenha que ser feito em relação aos patrimônios tombados, em relação a fomento, difusão, formação. Como é que a gente contrata professores para os centros culturais se a gente não tem uma via diferente da que está apresentada nesse momento, se a gente não tem orçamento para pagar? Então, tudo parte de orçamento. E quando é que vai ser prioritário o orçamento da cultura, a não ser que sejam aquelas situações em que judicialmente a cultura sai prejudicada? Por exemplo, não podemos deixar que falte vigilância nos museus, porque isso requer em multa. Isso recai numa multa sobre o município. Aí sim nós vamos olhar para a necessidade de vigilância nos museus. Será que nós precisamos mesmo que o judiciário esteja olhando para a cultura? O ideal seria que não. E assim, essa comissão, secretária, ela, nesse parlamento, ela se coloca à disposição para tensionar em favor do rumo que a secretária esteja dando para a secretaria. Nós sabemos que quem tem a caneta é o prefeito. Quem diz se o orçamento da cultura será 0,51 ou 0,61 ou 1%, como já foi num passado recente na nossa cidade, é o prefeito. Mas que a senhora, pela autoridade que a senhora tem, pela origem do trabalho na área da cultura que a senhora tem, esse parlamento, pelo menos esse vereador, e acredito que essa comissão, se colocam à disposição de tensionar em favor na direção que a secretaria está apontando. Então, da nossa parte, é o que fica à disposição. Quando for compreendido que a base da transformação social, e isso recai em segurança pública, quando for compreendido que educação e cultura não andam separadas e que nós precisamos cuidar de história, memória e formação, sobretudo, depois vem fomento, depois vem difusão, não menos importantes, mas para agora, para cuidado do estado em que a cidade está, para depois a gente pensar em cidades inteligentes, e claro que isso pode ser feito concomitantemente, mas
isso tem que ser visto. O orçamento, atualmente, paga folha de pagamento e custeio. Secretária, eu faria uma pergunta. Ontem nós fizemos uma diligência até a Secretaria e, na ausência da senhora que estava em São Paulo defendendo os interesses da nossa cidade, houve uma informação de que a Prefeitura, o prefeito municipal, solicitou uma opinião, um planejamento, um projeto da Secretaria, tendo em vista que já há um da sociedade civil e que, inclusive, os autos dessa CPI está contido nos autos dessa CPI. Procede a informação de que a Prefeitura pediu um plano partindo da Secretaria da Cultura para o MIS e o Arquivo Histórico? A Secretaria de Planejamento se pôs solícita a receber um projeto de ocupação de um determinado espaço público, tombado. E qual seria a indicação, a melhor indicação da Secretaria da Cultura, e isso quer dizer divisão de patrimônio, né, a equipe toda pensando isso junto e balizando também tudo que já foi levantado pela sociedade civil, ouvida por nós, através dos conselhos, através das associações de bairro, através de uma série de outras ouvidorias populares e pela história que a Secretaria da Cultura já tem de salvaguarda de patrimônio por outros secretários feita, que nós apresentássemos um projeto plausível para a alocação do MIS, do Arquivo Público, e nós sugerimos, a divisão de patrimônio sugere através da Secretaria o Lar Santana como um possível espaço para receber esses equipamentos, uma vez que também a manutenção posterior seria de um único espaço. Então nós deslocaríamos funcionários, não uma equipe para um prédio onde fosse o MIS, uma equipe para um prédio onde fosse o Arquivo Público, outra equipe para o prédio onde fosse o Arquivo Histórico, mas que condensássemos todas essas demandas num único espaço, mesmo porque o diálogo entre esses acervos é muito importante. Quem visita um, visita o outro, e tudo isso está interligado. Existem programas de educação patrimonial já em andamento, que precisam acontecer nesses espaços. Secretária, nós temos uma sessão extraordinária convocada na terça-feira, então eu quero agradecer a presença de todos que vieram como convidados. O vereador Rodrigo gostaria de fazer alguma consideração? Nós teremos, então, para a próxima oitiva, no dia 28 de junho, às 15 horas, estão convidados a senhora secretária e também o secretário Ortega para contribuírem também com essa comissão de estudos. Pois não, vereador Rodrigo? Papa, só para... secretária, o Museu Histórico do Café continuam fechados? O Museu Histórico do Café, nós acabamos de ter a notícia hoje cedo de que uma equipe designada para nos auxiliar gratuitamente no projeto básico, que vai dar origem ao projeto técnico, que vai dar origem ao edital de restauro, já está encaminhada. Agora nós precisamos buscar recursos. Existe um pequeno recurso que vai para a salvaguarda um PROAC, que foi inscrito por sociedade civil junto ao museu, para a salvaguarda do acervo interno ali do Museu Histórico. Para o Museu do Café, nós já temos uma perspectiva de reforma do telhado. Aí não é reforma, é restauro, então vai mais rápido. Estamos querendo que isso saia ainda para este ano. E voltar com os projetos de ocupação, o chorinho e uma série de outras atividades culturais ali quanto antes. Obrigado. Satisfeito, vereador. Bom, então, muito obrigado a todos mais uma vez. Eu declaro encerrada a presente sessão.